Bom dia a todos. Meu nome é Carolina Lemos, eu sou advogada e hoje estou como convidada, e desde já agradeço ao Sindicato Nacional dos Aeroportuários, para a gente começar a dar o pontapé inicial aqui num grande projeto que é o podcast que a categoria vai ter à disposição para acompanhar as ações dessa nova gestão. Então, mais uma vez, agradeço Tavares, agradeço o Vitor e aos demais diretores que estão aqui presentes hoje pelo convite. Para mim é uma honra acompanhar essa transição do sindicato e ajudar a colaborar nesse novo cenário que a gente vai aqui hoje tentar, pelo menos, começar a trazer para vocês, e espero que a gente consiga, pelo menos, abordar um pouquinho dos grandes projetos que eles estão preparando por aí. Bom, primeiramente eu quero passar a palavra para o Tavares, mas antes de mais nada, queria também agradecer ao Maurício e a toda a equipe dele, da Digital TV, agradecer a estrutura que ele hoje nos ofereceu e abriu as portas, e que continue um projeto aqui com grandes mudanças nesse canal de comunicação do sindicato. Bom, agora sim, Tavares, eu queria primeiro fazer a apresentação do currículo do nosso presidente Marcelo Tavares de Moura. Ele, fiscal de pátio, atualmente funcionário da Exaero, presidente do Sindicato Nacional, olha a responsabilidade, e dirigente sindical desde 2008. Tavares, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta antes para você, deixar você conduzir aí essa nossa pergunta, que eu acho que muitos dos aeroportuários têm um anseio em saber. Quais são os desafios do sindicato atual? Do futuro do sindicato? Vamos lá, é difícil. Vamos lá. Desafios, cara. O desafio é imenso, é um desafio muito grande, né? Nós estamos nesse momento, né? Estou à frente do sindicato aí nos últimos 5 meses, né? Tivemos a perda do Francisco Lemos, que todo mundo já sabe. Tínhamos ele aí na presidência do sindicato já há algum tempo, e assumi esse desafio tentando trazer uma nova gestão, um novo modelo de sindicato, até porque nós temos hoje uma nova categoria, né? O aeroportuário em si, ele mudou muito, né? O mundo do trabalho mudou muito, o mundo do sindicato também tem que acompanhar essa mudança, né? Então, nosso desafio ele é muito grande, né? Nós hoje tivemos um planejamento dessa direção, né? A qual eu me orgulho muito de ter companheiros brilhantes, companheiros que realmente a gente pode falar que está ombro a ombro, lutando e tentando levar essa gestão do sindicato para esse momento novo, para esse momento que vai exigir muito de todos nós, né? E assim, o desafio é muito grande, mas eu acredito que a gente vai ter muita capacidade, né? Sim. Tivemos agora no comecinho do mês um planejamento, né? Que contamos inclusive com a parceria da Carvalho Lemos, tentando justamente isso, encontrar um rumo para que todos tenham o espaço de fala, o espaço de debate, o espaço de trazer os seus projetos de cada diretoria, né? Então, a presidência é uma das diretorias dentro do sindicato. E eu tenho uma forma de gestão de compartilhar com todos os diretores, né? Todo mundo é muito bem qualificado, todo mundo já está nessa luta há bastante tempo, e todo mundo é aeroportuário há muito tempo. Então,
todo mundo está tendo espaço de poder desenvolver um trabalho dentro de cada diretoria. E isso é muito importante. Enriquece, né, Tavares? Muito. A contribuição, o debate, né? Eu acho que a gente tem conseguido construir uma gestão, estamos, né, nessa fase toda de transição, que está exigindo bastante de todos nós, né? Muita coragem de mudar, muita né? coragem, porque a mudança ela exige muita coragem, né? A zona de conforto ela deixa você numa situação onde você não precisa se esforçar tanto, né? A gente nessa lida sindical tem que abandonar a família, tem que estar viajando constantemente, tem que estar atendendo toda a demanda dos aeroportuários públicos e privados, né? Porque hoje a gente sabe que o aeroportuário, essa categoria tão grande que está no país inteiro, ela teve essa transformação, né? Que eu sempre gosto de frisar muito isso. Antes nós tínhamos apenas a Infraero, que era a grande operadora e chegou a ser a terceira maior operadora do mundo, né, de aeroportos. Então nós tínhamos o aeroportuário, ele ficava limitado dentro dessa empresa. Hoje não, hoje o mundo aeroportuário é muito grande, nós temos várias empresas, nós temos empresas que são internacionais, que são puramente empresas de mercado, nós temos empresas estatais dos seus países que vieram explorar os aeroportos do Brasil que até então eram estatais, né? Então, assim, cada empresa ela tem uma forma de gerir o negócio dela, ela tem uma cultura empresarial de suas regiões, de seus países, e nós estamos aqui para tentar organizar um grande desafio, imagina, a gente está lidando basicamente com uma cultura empresarial do mundo. Eu acho que o sindicato, ele abre, na verdade, uma frente não só nacional, que já era com a Infraero, mas agora, se a gente for pensar, o desafio dos diretores é enxergar esse cenário mundial, né, que acontece com essa cultura empresarial que está sendo trazida pelas concessionárias, que está sendo, na verdade, exigida para os trabalhadores, né? Então, eu acho que o sindicato, ele, na verdade, ele transcende o Brasil agora. E, na verdade, a grande dificuldade, desculpe, presidente, só para acrescentar, é justamente entender cada localidade, cada aeroporto, cada tipo de trabalhador, porque o trabalhador passou a ser diverso, né? Quando você chega numa empresa suíça, né, como é a Zurich, o modelo de trabalho você chega na Inframérica, empresa argentina, né, aquela cultura daquele país, querendo ou não, mesmo estando aqui no Brasil, eles trazem essa carga em cima do empregado. Sim. Né? E aí, aquela cultura, né, de distanciamento da entidade sindical, que é uma dificuldade enorme que nós temos hoje, né, e que a gente tenta a todo dia resgatar isso, mas a gente esbarra muito nessa cultura desses outros países, né, que às vezes essa modalidade, né, de relação entre empresa e sindicato, né, ela distancia, né, o próprio sindicato da base, e é esse muro que a gente, né, tem que quebrar, tem que passar por ele para atingir realmente esses empregados de uma forma mais ampla. Sim, e que muitas vezes, Vitor, e demais diretores, estou vendo que o Célio também se juntou a gente agora. Seja bem-vindo, Célio. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Essa cultura, muitas vezes, no próprio país de origem da empresa, do grupo, eles têm uma relação com o sindicato de uma forma diferente. A relação com seus empregados no seu país de origem é uma relação totalmente diferente. Só que a gente acaba se deparando com uma atitude muitas vezes aqui dentro do Brasil, uma atitude totalmente diversa, né? E nós temos alcance a todo esse tipo de informação, até porque o sindicato também faz parte de uma associação internacional, que é a ITF, né? Que está no mundo inteiro. Então nós temos
as informações do mundo, nós sabemos como o mundo e como as empresas lá fora atuam. E muitas vezes é muito diferente a relação que eles têm nos seus países de origem com a relação que eles têm com o mundo do trabalho no Brasil. Sim, a economia é outra, né? A legislação é outra, a história é outra. É outra. Então, assim, houveram até algumas vezes que eu coloquei isso em mesa de negociação, né? Mas no mundo afora aí, nos países, né? Eu não gosto de usar muito essa terminologia primeiro mundo. Né? Desenvolvidos, talvez. Os desenvolvidos, você tem uma jornada de trabalho, muitas vezes, de 4 horas. Sim. Né? Licença paternidade, bem extensa para que o pai possa acompanhar os primeiros momentos de vida do seu filho no ambiente de lar. E aqui no Brasil, eles chegam com uma mentalidade totalmente diferente. Olha, não pode isso, não pode aquilo, porque a política da empresa é desse jeito. Não é. E nós sabemos que lá no seu Já país de ficaram origem... de olho das Exato. possibilidades dessa vida muito mais, que traz um bem-estar maior para o trabalhor no ambiente de trabalho, né? Então, Carol, nós temos uma responsabilidade imensa, nós temos uma luta que ela é travada diariamente, porque assim, todo mundo aqui já teve a experiência de trabalhar nos aeroportos, o pessoal, na sua grande maioria, é operacional, né? Então, nós sabemos. É importante, tem a visão concreta, né? Exato, do dia a dia, nós sabemos exatamente que em cada ponto desse país, por mais remoto que seja, vai ter um aeroportuário trabalhando embaixo de chuva, embaixo de sol. Temos aí agora, estamos em véspera de um feriado prolongado, mas eu vou ter lá um aeroportuário, uma aeroportuária, que vai estar trabalhando nos pátios, nas pistas, nos terminais, nos terminais de passageiro, de carga, e numa escala que muitas vezes ela é exaustiva. Então, assim, enquanto a maioria das pessoas elas estão aproveitando seus momentos de descanso, seus feriados, tem lá trabalhadores e trabalhadoras que inclusive estão passando frio, estão sob as intempéries, e o sindicato está aqui para cuidar de todos eles, seja onde for. Então é um desafio muito grande. A gente tem que cada vez mais, né? Por mais que nós tenhamos na liderança do sindicato pessoas muito boas, que são oriundas de várias ocupações aeroportuárias, digamos assim, várias funções. E região também, né? Regiões. Isso é importante, Sim. porque a gente tem ali um olhar mais amplo, né? Mais amplo, exatamente. A gente tem que se esforçar cada vez mais, e a gente tem que planejar cada vez mais as nossas ações. Precisamos buscar, que é uma luta muito grande desse sindicato, que é o reconhecimento da profissão do aeroportuário, que também já é um projeto que nós temos aí que estamos lutando bravamente para conseguir esse reconhecimento da profissão do aeroportuário. E torno a dizer para todos aí que estão nos ouvindo que somos todos aeroportuários, seja você da empresa privada, seja você da empresa pública, seja você trabalhadora do grande aeroporto, como Guarulhos, como Brasília, como Campinas, seja você do pequeno aeroporto, sabe, no interior do Brasil, todos são aeroportuários. E esse sindicato não vai se furtar à luta de melhoria na qualidade de trabalho, na qualidade dos seus salários, dos seus benefícios e principalmente da regulamentação da sua profissão. Muito bom, Tavares. Deixa eu fazer aqui, abrir até para os outros diretores poder entrar na conversa, né? Eu queria apresentar aqui o Vitor, que é um diretor jurídico do sindicato, tá aqui atrás, o currículo dele. Ele também fiscal de pátio, advogado de Brasília, tá vendo que é bem diversa aqui, cada diretor é de uma região.
Aeroportuário veio da Inframérica, dirigente sindical desde 2015. Vou também já apresentar os demais, porque aí a gente já faz essa roda completa. Nilson Leal, que cuida da pasta de secretaria, ele é secretário de formação, é advogado especialista em direito aeronáutico, ingressou na Infraero em 93, já trabalhou nos aeroportos de Pampulha, Confins e Galeão, atuou como profissional de tráfego aéreo e também na assessoria de superintendência da Infraero em Confins e na gerência comercial do Galeão. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Carolina. É um prazer estar aqui com vocês. Os cumprimentos a todos os colegas, aos pares da diretoria do SINDA e também a todos os aeroportuários e aeroportuárias que nos assistem, né, nesse Brasil imenso. É isso. Marco Antônio da Costa Guimarães, secretário da pasta de Administração e Finanças, também trabalhou por 26 anos na Infraero, no Aeroporto Internacional de Belém. Falei que ele está ali fazendo inveja para a gente com o fundo dele cheio de sol e muito verde. Trabalhou na navegação aérea e, por último, no setor de operações e segurança. Dirigente sindical há mais de 20 anos, foi delegado sindical e suplente da executiva por quase 14 anos, a idade quase do meu filho, e aposentado ainda segue aí na diretoria executiva do Sindicato Nacional dos Aeroportuários. Boa tarde, Marco. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui junto com outros companheiros e companheiras. Célio Alberto Barros de Lima. O Célio está na pasta da Secretaria-Geral, trabalha na Infraero desde 89 e foi presidente da CUT de Rondônia. Boa tarde, Célio. Oi, doutora, como é que está a senhora? Bom dia a todos, né? E a todas aí também. Parabéns pela iniciativa, né? Excelente, bom dia. E vamos buscar ideias, né? Parabéns para vocês, viu, Célio? Porque essa iniciativa veio da diretoria e eu só sou testemunha disso. A senhora já é quase uma diretora do centro. Mara Meire Tavares Amaro, secretária da pasta de Saúde do Trabalhador. Nossa mulher representante aqui de luta, atua desde 2000 no aeroporto de Uberlândia, onde também atuou em diversas áreas administrativas. Em 2002, foi eleita delegada sindical de Uberlândia, com uma forte atuação no combate à violência contra a mulher. Boa tarde, Mara. Boa tarde, doutora Carolina, e a todos que estão presentes. É um orgulho, né, ver essa força que nós estamos reunindo aqui para traçar um novo modelo, né, fazer uma diversificação de gestão, né, no intuito de priorizar e atender melhor a demanda do aeroportuário, do trabalhador aeroportuário. Fico muito honrada com esse esforço que está vindo da parte de todos, o empenho e a iniciativa. E fico honrada de participar disso. Obrigada, Mara. Bom, quem está vendo a gravação está vendo a gente aqui cheio de rabisco. Então, para quem está ouvindo, tá tudo na cabeça, mas na verdade não. O Maurício está rindo ali, mas a gente está cheio de rabisco. Eu estou ainda voltando aqui com os diretores. Eu não falei boa tarde pro diretor jurídico, que é justamente a quem o nosso escritório é ligado. Eu vou ter que voltar a palavra para ele, mas já vou fazer uma pergunta. Primeiramente, boa tarde, Vitor. Boa tarde, doutora. E já vou lançar aqui uma questão para o Vitor, e como a gente já apresentou todos os diretores, por favor, a roda é aberta. Como o Tavares disse, essa diretoria está na busca a essência da democracia, que é abrir a opinião e a ideia de todos, né? Isso é muito... É o exemplo, né, que o sindicato dá quando ele está na direção de uma grande categoria, né? Vitor Hugo está ali à frente da pasta
do jurídico do sindicato, que a gente sabe que é uma pasta também que traz muitas questões, grandes questões e desafios, né? Eu queria saber de você o que você considera importante para o sindicato, para a categoria, quais são os desafios, e em especial sobre a nossa taxa assistencial, que é o que está na pauta do dia, em todos os jornais, em todos os sites jurídicos. Você tem dormido? Excelente pergunta. O final da pergunta foi maravilhosa, né? Tem dormido? Não, não tenho. Tá tomando algum? Já tá com gastrite, úlcera? Qual que... Eu tô com medo de chegar no Que é o seu Rivotril, doutora. Mas a gente sabe que, primeiramente, né, acho que é muito importante o sindicato, né, junto com a diretoria, os nossos escritórios de advocacia, né, que fazem parte dessa assessoria, trazer segurança jurídica, tanto para a entidade, né, quanto para os nossos representados, os aeroportuários, porque a gente sabe que existem aí vários tipos de advogados, ministros, desembargadores, que às vezes começam ali a trazer algumas teses e a gente não pode simplesmente chegar, olhar aquilo e falar, isso aqui vai. Então, a diretoria jurídica, né, tem essa responsabilidade de filtrar essas questões, né? Então, esse é um primeiro passo. Eu acho que a segurança jurídica, né, para a entidade, para os empregados. Não só em relação à taxa negocial, que eu estou falando de uma forma geral, né, que a gente vem traçando esses parâmetros dentro do planejamento para que a gente tenha aí uma diretoria jurídica onde todos esses processos passem por essa diretoria e dali sejam dados os devidos encaminhamentos, para que não fique tudo muito solto e sem a gente saber o que está acontecendo. Então, esse é um primeiro passo, né? E em relação à nossa famosa taxa assistencial... Barra negocial e seja lá o que vem mais pela frente. Uma hora um fala uma coisa, outra hora fala outra, mas acho que a gente está chegando num momento, chegando num momento ali de entendimento, né, como seria definido, com o voto do Barroso, né, que trouxe apesar dele trazer ali a definição de como seria, né, que passou a ser também ali a possibilidade de cobrar do não sindicalizado e a forma como que se faria isso, né, gerou também uma grande polêmica, né, porque os grandes empresários, né, as entidades que estão ali dentro daquele processo acabaram entrando lá com embargos, querendo falar, tá, mas como que vai ser isso? Mas eu já disse, é na Assembleia, tá lá, tá escrito, né? Mas travou, inclusive agora o TST está querendo discutir a matéria, né? Enquanto não termina lá os embargos, declaração, né? Enquanto o processo não transitar em julgar, o TST agora está querendo regular essa matéria, que eu acho que vai ser uma outra discussão, e talvez a gente saia desse plano que está estabelecido lá no voto do Barroso. Certo. O importante de tudo isso, eu acho que é a categoria entender que essa forma, e o Marcos vai poder falar muito bem disso, né? Porque hoje, com o fim do imposto sindical, lá em 2017, com a reforma trabalhista, né, os sindicatos, grande maioria, aí fecharam as portas, né? Naquele momento, a gente teve uma perda de receita, né, de aproximadamente 80%, 85%. E muita gente fechou porta, né? Muitos sindicatos aí que, alguns combativos, outros não, né, mas fecharam as suas portas. Eram aqueles ali representantes, né, de determinadas categorias. E o Sina vem, ao longo aí desses anos, né, desde 2017, são aí já 7 anos, quase 7 anos, né, porque isso aconteceu em novembro, mas o Sina vem bravamente aí se mantendo aí na gestão do nosso querido Marco Antônio ali, tentando, né, se manter com portas abertas, graças a Deus. Se adequar ao tempo, né? Se adequar à nova situação. Mas mostra a força do sindicato, né, Vitor? Com mostra certeza. A força do sindicato. E a organização. Eu acho que esse é um ponto... A representatividade dele. Eu queria até, Vitor, se você me permite, tocar num ponto que ele é muito sensível, tá? Que é justamente uma preocupação que se tem. Eu fui diretor jurídico também anteriormente,
E uma preocupação muito grande que se tem, né, nesse tocante à receita, porque a receita do sindicato, ela já foi rebaixada, nós já perdemos muita receita. Então, o jurídico, inclusive, ele tem uma obrigação muito grande de ter muito cuidado com uma coisa chamada aventura jurídica. Sim. Tem muita gente que gosta de inventar ações mirabolantes e sabe, entrar na justiça e pega o seu advogado de estimação e acha que pode e que faz. E isso é uma das coisas que eu, enquanto estava na diretoria jurídica, sempre fui contra e sempre combati. Então, a gente tem que ter muito isso em mente, né? Porque a aventura jurídica, ela pode, inclusive, prejudicar o sindicato já na sua pouca receita que tem, porque hoje você tem que pagar sucumbência. Sucumbência. Né? Então é um alerta muito grande para que quem, sabe, quem pensa em viver de processo, sabe, não, vou processar, vou entrar com esse processo, com aquele processo, porque eu vou ganhar dinheiro. Não. O sindicato ele tem que se pautar muito por uma responsabilidade, principalmente nessa questão. Com certeza. E o que acontece, né? Essas aventuras, né, prejudicam a entidade sindical, prejudica o trabalhador, porque a gente sabe que, na verdade, a gente entende o anseio do trabalhador, né? O trabalhador, ele chega lá e fala, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu preciso de uma... né, eu preciso entrar na justiça, a categoria quer que o sindicato entre na justiça, por que ainda não entrou, quando vai entrar? A grande realidade é que essa organização do jurídico, como já havia na gestão anterior, que era, né, hoje do nosso presidente, e agora passou para mim, é justamente filtrar, organizar, ter o momento certo para que isso aconteça, para que isso não se saia, né, fazendo coisas mirabolantes. Então, eu acho que o grande ponto, né, dessas ações é a organização. A gente tem um rito processual, né, doutor? Sim. Né? Quando você entra com a ação, você tem um rito processual. Então, a ideia é fazer com que o departamento jurídico também tenha esse rito, né? Eu tenho aqui uma demanda, ok, traga a demanda até a diretoria, traga a demanda para a diretoria jurídica, que a gente vai analisar e vai, enfim, né, isso aqui tem pertinência, isso aqui tem uma possibilidade jurídica, e sim vamos entrar, ajuizar. E eu acho que esse é o caminho, né? E voltando lá para assistencial, é justamente fazer com que a categoria entenda, né, de fato, a importância da contribuição dela. Claro que nós queríamos que todos fossem associados, né? Também, mas a gente entende que tem aqueles que preferem não se associar, ok? Mas contribua de alguma forma. Pague a taxa assistencial, porque ela é importante para a manutenção, os anseios da categoria, ela é importante para a manutenção da entidade, né? Que vem lutando aos anos aí, por vários anos, com essa dificuldade financeira. Né? Me atreveria mais uma vez dizer que é a manutenção dos direitos de todos os trabalhadores. Com certeza, porque um enfraquecimento, você tira até a possibilidade de ações mais efetivas, né? No local de trabalho, seja nas manifestações ou aquilo que a gente, né, tem como... Eu jogaria até uma dúvida, colocaria uma dúvida. A quem interessa um sindicato fraco? Porque eu acredito que o trabalhador, o assalariado, isso não é interessante, né? Então, a quem interessa um sindicato enfraquecido, sem acho que é uma possibilidade de resposta fazer? muito óbvia, né? Né? Deixa eu abrir aqui a palavra para o Nilson, que eu acho que ele... Esclarecendo também, Tavares e Vitor puxaram esse gancho aí, né, das questões jurídicas, e que o sindicato é uma entidade que precisa sobreviver, ele tem custos, ele tem conta para pagar, ele tem funcionários, ou seja, para manter essa atuação, né, de bom nível em âmbito nacional, é necessário que nós tenhamos alguma fonte de recurso. E essa fonte de recurso não é mais o imposto sindical antigo, que não existe mais. Essa fonte é exclusivamente a contribuição pela filiação, aquela contribuição mensal de 1%. Então, é uma questão até que eu diria de consciência, né? Consciência social, porque a partir do momento que você tem alguém que lhe representa legitimamente,
E esse alguém, ele tem que, muitas vezes, andar a passos largos. Se não houver, na verdade, o custeio por parte dos destinatários das benesses, que são os empregados, é impossível esse ente representativo sobreviver. Então, o sindicato precisa, sim, que haja uma conscientização, né, de toda a categoria, da massa de trabalhadores e trabalhadoras, para que nós conseguimos manter em alto nível o nosso propósito de execução daquilo que é planejado. E esse planejamento todo converge para uma única pessoa, que é o aeroportuário e a aeroportuária. Não existe outro destinatário da nossa missão, das nossas ações. É isso, Nilson. E, na verdade, a gente tem lá até no próprio voto do Barroso falando da figura do carona, que ele, né, esperava. Talvez a gente ainda esteja, né, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer para que as pessoas ganhem de fato essa consciência e do trabalho de um sindicato e saber reconhecer também aquele sindicato que é representativo, né, aquele sindicato que tem força para se manter forte, como o Sindicato dos Aeroportuários, mesmo depois do sufocamento, né, que veio depois da reforma trabalhista, com a eliminação de qualquer fonte. De fato, a gente não tem sombra de dúvidas que houve uma intenção muito brusca e objetiva em acabar com a força dos trabalhadores, né? E eu acho que o sindicato, no planejamento, ficou isso muito claro, e a categoria vai acompanhar isso, é a abertura desse canal, né, de comunicação até para que a categoria possa enxergar muitas vezes quais são os benefícios que eles estão tendo ali, que muitas vezes eles não sabem, né? E quebrar esse tabu, né? A gente tem que falar, sim, de financiamento sindical, Sim. A gente tem que falar disso, porque muitas das vezes o empregado não quer falar sobre isso, e também a gente, às vezes, fica meio aqui, né? Só entre a gente reclamando dessas coisas, mas a gente tem que acabar com esse tabu. Exato. E chegar nele para dizer, ó, rapaz, a sua contribuição é importante, né? E esse canal, claro, vai ser um canal especial. Qualquer outra associação, ela precisa dessa arrecadação para sobreviver, inclusive para sobreviver de forma adequada, né? E não de forma amadora, porque aí vem, né, um contra-ataque, né? Você não pode funcionar como um sindicato que representa nacionalmente de forma amadora. Você tem que ter lá, né? O Vitor falou aqui do jurídico. A gente tem feito um trabalho, né, de levantamento de estatística de regiões, quais são os direitos, ganhando mais expertise, né, nas matérias que tocam aos aeroportuários, né, e para não trabalhar justamente de forma amadora, né? Pois é, doutor. Inclusive, eu lanço mais uma interrogação aqui. Está faltando ao trabalhador, e isso eu diria num aspecto amplo, uma coisa chamada consciência de classe, né? Eu acho que quando não todos, tá, mas o caronista, que foi muito bem colocado pelo ministro Barroso, o caronista ele não tem consciência de classe. Então ele acha que ele merece todas as benesses, né? O todo, mas ele se furta, ele não... Porque não é automático o reajuste salarial, certo? Exatamente, é todo Os um benefícios trabalho, sociais. toda uma luta, uma construção. Então, assim, o trabalhador ele tem que ter uma consciência que ele é classe operária, ele está do outro lado da mesa. E muitas vezes eu vejo que ele está meio perdido. E não sabe a força, né? E como é ele ter que lidar com isso sozinho. Exato. Né? Enfrentar esses benefícios sozinho é quase que impossível. Isso a gente falou muito, inclusive no nosso planejamento, que é justamente essa nova categoria, essa nova juventude, né? Vamos colocar assim, que está vindo para o mercado de trabalho, que não se vê ligadas a essas entidades, né? Então, na verdade, é esse aeroportuário agora que nós temos que atingir. Trazer ele para cá para falar, filho, você faz parte de uma categoria profissional, você precisa contribuir, você tem que estar aqui com a gente na luta, você precisa participar.
efetivamente da entidade sindical. Trazer os problemas que vocês estão enfrentando, né, para a gente articular. É isso. Deixa eu passar aqui para o Nilson, que inclusive está ali numa transição aí de deslocamento, Nilson. Eu queria te fazer uma pergunta, Nilson. Você que está aí à frente da pasta de formação, eu queria, já emendando no nosso assunto das dificuldades, né, dos desafios do sindicato, como você enxerga a importância da formação para justamente trazer esse impacto de maior densidade da taxa de sindicalização, através da sua pasta de capacitação? O que é possível nesse cenário nebuloso? É fato incontroverso que houve uma mudança, como os colegas aí precedentes reportaram, houve uma mudança significativa do destinatário das nossas atividades. Antes nós tínhamos uma empresa única, uma empresa pública, a Infraero, que foi perdendo espaço ao longo aí da última década, e passamos a ter um novo administrador, inclusive com características culturais diferentes, algumas delas estrangeiras, inclusive, como a Fraport, a ENA, e por aí vai. E os nossos representantes sindicais, que sempre atuaram naquele modelo de relação sindicato-empresa pública, acabaram se tornando, de uma certa forma, obsoletos quanto a esse novo momento. Então, o papel da minha pasta é exatamente fazer com que o nosso representante, em qualquer ponto do país, ele possa entender esse novo momento através de orientações, através de conversas que, em primeiro momento, dar-se-ão, né, de modo eletrônico, à distância. Depois nós pretendemos, fazer um grande seminário com todos esses representantes, um seminário presencial, justamente para ele entender como é que deve ser pautada essa relação com o administrador privado e com esse novo cliente que aflorou aí na última década. Uma coisa certa, o Vitor menciona muito bem, nós temos hoje, na categoria aeroportuária, empregados que muitas vezes tiveram a primeira oportunidade de labor. O primeiro contrato de trabalho foi no recinto aeroportuário. Então, ele traz consigo informações que não são informações do mundo laboral, são informações da vida cotidiana da criança, da juventude, etc. Então, nós temos que fazer com que esse empregado ele enxergue a realidade, o que é trabalhar no aeroporto, o que faz a entidade sindical em prol daquela massa de trabalhadores. Então, a pasta das relações sindicais e da formação tem como escopo exatamente fazer com que esse produto final chegue a esse novo trabalhador, através da criação de um modelo em que, primeiro, o delegado sindical, o representante local, ele possa entender quais são essas novas premissas, ele possa entender as necessidades desse novo cliente. Porque eu chamo de cliente todo aquele que é destinatário de um serviço. E o nosso serviço é destinado, sim, ao empregado, da Infraero, o empregado da iniciativa privada. Exatamente. Então, nós pretendemos intensificar esse apoio, esse suporte. Agora, primeiramente, fazendo com que os nossos representantes possam entender esse novo momento, essa nova concepção de gestão. A partir dali, ele tem uma atuação efetiva, e não só nesses aeroportos da iniciativa privada, como também atendendo aos colegas que migraram, para outros entes públicos na modalidade de cessão. Hoje temos uma grande gama de empregados da Infraero que estão cedidos em órgãos como INSS, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, AGU e outros institutos mais. Então é necessário a gente fazer essa remodelagem, e para isso o nosso planejamento está bastante efetivo. A diretoria está uníssono, caminhando nesse sentido, no sentido de provocar e nós mesmos criar uma capacidade de melhor gestão, de atendimento primeiro a esse representante, para que ele possa prestar um serviço de excelência junto a essa categoria. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Marco Antônio. Marco, como você conseguiu? Me fala, como você conseguiu atravessar aí esse mar
bravo que foi depois da eliminação aí da contribuição que o sindicato perdeu. Como foi esses sintomas? Quais foram os sintomas do sindicato e o que você enxerga daqui para frente como importante para manter o coração do sindicato saudável? Ok, doutora. Antes de tudo, eu queria comentar sobre os comentários dos companheiros. Muita coisa que eu tinha intenção de aduzir a minha fala, eles já colocaram em exposição, né? A questão da importância da sindicalização, da contribuição associativa, da contribuição assistencial de forma espontânea, sem pressão, ou seja, pela consciência do trabalhador. E fazer sindicato não é uma coisa fácil atualmente, com todas as turbulências que nós atravessamos, com os cortes das contribuições associativas, das confederativas, né, que no caso era aquele imposto sindical, que foi extinto, infelizmente. Mas, apesar disso aí, a gente conseguiu atravessar essa turbulência, esse mar turbulento, né, com muita dificuldade, mas com muita altivez, com muito equilíbrio e a contribuição de todos e de todas que fazem parte desse cenário, desse teatro, que não é fácil de se atuar atualmente, mas o sindicato conseguiu honrar os seus pagamentos, os seus compromissos, né, contratuais, os seus compromissos com a agência de viagem e todo tipo de despesa que nós temos que compor mês a mês, né, e honrar de forma tranquila, de forma responsável, mas principalmente para a gente manter esse equilíbrio, como já citaram os colegas, tem que ter essa consciência de classe, tem que ter essa contribuição espontânea, tem que ter essa formação, como o Nilson bem citou aí, que às vezes o trabalhador traz uma formação lá de trás, como às vezes é o primeiro emprego dele, que ele não tem essa consciência que as coisas não surgem naturalmente, né? Que tudo é fruto de uma luta, é fruto que é conseguido através de uma entidade que tem despesa, que precisa se manter financeiramente e que dinheiro não nasce do chão. Então, para que a coisa se mantenha, tem que ter essa consciência realmente e essa participação efetiva de cada um. Então, isso aí realmente é uma coisa difícil da gente mudar essa cultura, mas vamos tentar. E estamos conseguindo, de certa forma, aí almejar pouco a pouco a filiação de muita gente, das novas concessionárias. Aos poucos a gente vai conseguindo comungar junto com esse povo aí a nossa missão e trazê-los para perto da gente. Então, tudo passa por aí, por um trabalho de consciência, né, de formação, principalmente formação de consciência dessa categoria. Se não for isso, a gente não vai sair do lugar. A gente vai ficar patinando e claro, sem dinheiro a gente não chega a lugar nenhum, sem recursos é difícil fazer a luta, né? Como foi bem citado aí atrás. A quem interessa o sindicato enfraquecido financeiramente? Ao patrão, né? Ao dono do material de serviço, né? Nós somos apenas parte, o trabalhador é apenas uma parte muito importante dessa máquina, apenas que ele não tem essa consciência. E sem ele nada funciona, né? Sem ele nada vai para frente, nada se adianta. Então o trabalhador tem que ter essa noção e principalmente a noção de que ele é importantíssimo dentro do cenário de manutenção do sindicato, que é a entidade que defende ele e que mantém os seus direitos, os seus benefícios e garantindo mais amor, seja um plus a mais cada ano que passa, em cada novo acordo que é concebido, que é implantado. Então, essa é a minha principal explanação que eu teria a fazer nesse momento. É isso, Marco. E você falou uma palavra aí, algumas vezes, que a consciência, acho que hoje é um papel principal do sindicato, é despertar a consciência do trabalhador em relação aos seus direitos, né? Que muitas vezes ele está ali apático, ele está ali numa situação tão vulnerável, tão desigual, que ele não consegue. Acho que o sindicato, ele é isso, ele é diferente de outras associações, ele traz muito esse despertar para os direitos, para a saúde, né? E por falar em saúde, eu queria chamar aqui a Mara, perguntar para ela aí como que a gente tem enfrentado esse assunto da saúde no trabalho, que a gente sabe que hoje a gente vive num mundo
Caiu nossa pergunta aqui para... Tá aí? Tá me ouvindo, Mara? A gente vive num mundo VUCA, que a gente chama, né, Mara? Com muitos incidentes aí de suicídio, burnout, assédio. Como está a saúde dos trabalhadores e o que o sindicato pensa sobre isso? Quais são as ações que o sindicato pretende fazer para enfrentar esse cenário de estresse generalizado e institucional na sociedade como um todo? Olha, nós até tratamos, né, desse assunto e, assim, ao mesmo tempo que são temas que adoecem muito a gente, né, enquanto ser humano, mas também nos motivam, traz uma motivação muito grande para a gente fazer alguma coisa, para cuidar melhor dessa, antes de ser um trabalhador, é um ser humano, né? Que tem uma família, que tem uma vida, que depende do trabalho, que tem filhos, né? Então, assim, tudo que você mencionou aí influencia diretamente na qualidade de vida do ser humano, que é um trabalhador, ou seja, vai refletir lá dentro do ambiente de trabalho. O trabalhador, quando não está na casa dele, ele está no trabalho. E nós não somos robôs que temos um botãozinho on-off, né? Que a gente desliga dos problemas e chega pleno para trabalhar. Então, qual que é a nossa proposta? A minha proposta de fazer um trabalho junto, principalmente com a pasta da comunicação. Nesse primeiro momento, é da gente levar informações. Trabalhar as informações não só para o trabalhador, através das mídias sociais, né? Porque, igual todo mundo estava falando aí da problema que todas as instituições sindicais têm enfrentado, dos recursos, né? Então, como a ferramenta mais em conta e mais acessível para nós nesse momento são as mídias sociais, é a gente explorar mesmo todos esses assuntos através das mídias sociais e fazer com que isso chegue tenha o maior alcance possível. E além de levar isso para o trabalhador, nós precisamos trabalhar isso com as empresas, né? As empresas têm que saber, nós precisamos trabalhar cláusulas unificadas em todos os acordos coletivos, para que a empresa saiba e cumpra as cláusulas que protegem o trabalhador do assédio moral, do assédio sexual, da síndrome de Burnout, que já está burnout, né? Ligada, ela é o resultado do assédio moral, né? Psicológico. E, além disso, trazer também, não menos importante, até acho que no nível de todos esses problemas são não tem como priorizar para falar qual que é mais ou menos importante. A questão da violência doméstica, né? Então, nós temos aí laboratórios de vários trabalhos que podem ser feitos, né? E aplicados dentro do sindicato, não só como uma instituição que preza e trabalha rigidamente em cima das leis trabalhistas, né? Nós, como uma instituição social, nós temos que trabalhar e aproveitar esse gancho, esse poder, essa visibilidade, para poder trabalhar todos esses temas que afetam, que as empresas não conseguem enxergar, que eu ouvi aí com muita clareza, né? A divergência, diversificação da visão do trabalhador, da mudança no comportamento do trabalhador, como também com as concessões, a visão que as empresas têm distorcida dos trabalhadores, que eles, no Brasil, né, por exemplo, eles vêm com hábitos de administrações em outros países e cada
Se nós já dizíamos que cada aeroporto da Infraero era um Infraero diferente, imagine agora com esse tanto de concessionárias vindas com experiências estrangeiras, né? Então, assim, nós precisamos cercar isso e levar essas informações para ambos os lados, não só para os trabalhadores, mas também para as concessionárias, e fechar nos calçar, né, de questões jurídicas nos acordos coletivos para que as concessionárias fiquem atentas, que nós estaremos atentos, né? Nós estaremos ali da maneira que nós conseguirmos ir avançando, monitorando esse trabalho para garantir essa saúde psicológica, emocional do trabalhador dentro da empresa. É isso, Mara, incluindo nos códigos de conduta das empresas, né, para que o trabalhador não tome, não fique num aquário contaminado, né, que a gente, eu li uma vez um autor que falava isso, que o assédio moral no trabalho é como se fosse um aquário com a água contaminada. A gente troca os peixes doentes, mas a água continua contaminada. Então, a ideia é tratar essa água para que o ambiente fique apropriado, né? Um direito humano, né? Além de tudo. E eu queria perguntar aqui para o Célio. O Célio está por aí? Célio Alberto. Queria fazer uma pergunta para ele difícil. Eu deixei uma das perguntas mais difíceis para você, Célio. É isso. Célio, o sindicato, você acha que ele vive dias melhores? Muito bem, eu vou falar desse tema, mas eu gostaria de voltar no tema da questão da contribuição. O que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que esse podcast, a gente está sendo franco, o sindicato está sendo franco, está botando realmente o rosto à frente para ser batido ou não, mas iniciar um processo de discussão com a categoria de forma franca, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que nós, aeroportuários, nós do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, com relação a esse tema, antes de eu entrar no outro tema, é dizer o seguinte, que nós somos favoráveis à contribuição. A grande verdade é que nós não queremos o dinheiro do aeroportuário. Nós queremos dotar o sindicato de meios e condições para fomentar a luta em favor do trabalhador. Tem que ver o que está acontecendo por trás desde 2017 com a reforma da CLT, que acabou o sindicalismo brasileiro. O sindicalismo brasileiro que foi tão propulsor da distribuição de renda no Brasil, encampando lutas em favor da sociedade. Eu me lembro da luta que nós encampamos ainda em defesa da nossa aposentadoria, em defesa da nossa previdência social no Brasil, que incomodou um segmento conservador que hoje está no Congresso Nacional. Então é o seguinte, qual foi a lógica naquele momento? Cara, nós temos que destruir o sindicalismo brasileiro. Destruir porque esse sindicalismo incomoda, esse sindicalismo busca uma distribuição da riqueza que é produzida no país, ele busca uma discussão social, ele busca uma defesa da democracia que hoje está tão ameaçada. E o trabalhador foi a grande vedete hoje de ser manipulado. Eu não consigo entender que quando eu vejo hoje na televisão aquelas filas quilométricas de um trabalhador passar horas e horas numa fila para entregar uma carta de oposição, quando que ele não sabe fazer uma correlação do que ele ganha, do que ele está pagando, do que ele está contribuindo. Nós temos exemplos no Sindicato Nacional dos Aeroportuários que uma taxa de o envio de uma carta ao sindicato custa em SEDEX R$ 68,00 e a contribuição dele é R$ 23,00. Dinheiro como se fosse assim centavos, né? Porque ele não faz aquela correlação dos dólares que entra na carteira e dos centavos que saem. Então ele prefere, por uma falta de consciência coletiva, muitas vezes por estar sendo manipulado por uma mídia, por vários segmentos conservadores no país, que não querem que o sindicato volte
a seu ponto que ele foi naufragado, a um ponto de embate na sociedade que é salutar. Quando Biden assumiu agora a presidência norte-americana, ele disse: eu quero muito agradecer ao sindicalismo norte-americano, que foi o propulsor da distribuição de renda nos Estados Unidos. E se hoje os Estados Unidos que tem uma população rica, é porque passou esse processo de discussão e de luta de classe pelos sindicatos. Então, se hoje nós temos uma CLT ainda que foi detonada em 2017, que ainda tem valores, que ainda tem termos substanciais agregado a cláusulas que beneficiam os trabalhadores, foi em função ainda de Getúlio Vargas, foi em função da luta do sindicalismo brasileiro. E isso hoje está sendo destronado. As políticas que nós temos hoje é para acabar com o imposto sindical, que acabou com o imposto sindical, é para tirar aí o trabalho em feriado, é para discutir novamente a Previdência. Então, não tem nenhum ganho hoje na sociedade, que nós podemos dizer que é pró-trabalhador. Então, assim, quando nós entramos para uma discussão como essa, que o sindicato dá a cara para bater, e isso é uma iniciativa salutar, nós estamos dizendo para o aeroportuário, que seja público ou que seja privado, e que nós não vamos conseguir fazer sindicalismo no Brasil sem meios e condições. Hoje você tem uma associação de bairro que você tem que contribuir com a taxa de segurança. Você paga a taxa de iluminação, você paga a taxa do seu condomínio. E quando se volta para contribuir para o acordo coletivo, que é a matriz primordial da sobrevivência dele como classe, ele se recusa. Mas ele não faz um comparativo dos ganhos que estão ali no acordo coletivo com o que ele está contribuindo. Aí nós ficamos numa luta. Aí entra o jurídico do sindicato, que fica ali a todo momento num sacrifício imenso de fazer comparativos, porque o trabalhador, quando se vê ameaçado pelo patrão, quando se vê numa defesa, numa linha de defesa dos seus direitos, ele vai procurar o sindicato, ele procura a representação sindical. Então, entrando nesse tema do como é que nós estamos vivendo hoje, se o sindicato está vivendo hoje um momento bom, se o sindicato... Não, o sindicato hoje está vivendo um dos piores momentos hoje. Fazer sindicalismo no Brasil é uma das piores coisas que tem. E quando eu me refiro ao sindicato, eu não me refiro a uma entidade subjetiva, eu me refiro que sindicato sou eu, sou o trabalhador que está na base. E quando o trabalhador que está na base se refere ao sindicato, ele se refere àquele sindicato. Não, aquele sindicato somos nós, porque o sindicato é um agregado de trabalhadores em associação, em classe, com um fim único e exclusivo de defender interesses individuais e coletivos que ali está na Constituição Federal. E só quem pode fazer isso se chama sindicato, não tem outra agremiação, não tem outra entidade que possa defender o trabalhador perante o patrão. Quando nós sentamos na mesa de negociação, o sindicato usa da sua expertise, usa de um poder de barganha que quase hoje ele não tem mais, né? Quando eu chego na base para discutir com trabalhadores aeroportuários, o pessoal, Célio, nós vamos fazer um movimento, nós estamos perdendo cláusula e tudo mais. Eu digo, movimento como? Se hoje a grande maioria dos nossos aeroportuários estão em empresas através do processo de concessão. Como é que você vai fazer esse movimento? E mesmo assim, numa desvantagem tão grande, o sindicato consegue ser combativo, consegue ser estrategista em manter direitos dos trabalhadores. Vamos pegar os acordos coletivos que estão sendo firmados com as concessionárias, que são acordo prático quando a Mara coloca acordo lineares, mas nós temos acordo lineares. Praticamente as cláusulas são idênticas em todas as concessionárias, ressalvadas concessionárias de pequeno porte que estão iniciando agora no mercado, que o sindicato respeita isso também. Mas o sindicato está atento. Então, com relação ao momento, nós passamos os piores momentos. Nós não vislumbramos hoje a questão da regulamentação da taxa negocial pelo Congresso. O governo está com um projeto para encaminhar para o Congresso, só que não tem time hoje para se discutir esse assunto. Esse assunto precisa do momento, a sociedade precisa pressionar para que esse assunto seja rediscutido. Nós precisamos definir uma cláusula que eu considero de suma importância e tem que passar pelo Congresso, que é que o acordo coletivo tenha valia somente para quem é associado. Se eu não me associo a uma entidade, por que eu quero os benefícios que ela produz?
Né? Então, assim, o sindicalismo brasileiro hoje passa por um dos piores momentos. Você não vê o sindicalismo brasileiro hoje encampando lutas sociais, porque não tem mais meios e condições. Foi fragmentado. E em vias diretas, quem foi fragmentado foi a própria sociedade que foi fragmentada. Não existe distribuição de renda sem antes passar por uma luta de classe. Não existem sociais sem antes passar por uma discussão dentro dos sindicatos, porque os sindicatos fazem parte de um processo de discussão da melhoria da sociedade. Então é isso que o trabalhador que nos ouve, que está nos vendo, que nós aqui somos favoráveis sim a uma contribuição, que nós somos favoráveis a uma participação dele efetiva junto ao sindicato, para que o sindicato possa ser o propulsor, possa ser o autor da discussão de uma melhoria social. O que nós estamos passando hoje com relação ao campo econômico brasileiro, onde nós trabalhadores iniciamos no ano passado agora uma recuperação das nossas perdas salariais. Um exemplo hoje, as nossas perdas salariais dentro da Infraero estão numa faixa de 26% a 27%. Isso é muito para nós, trabalhadores, para nós, consumidores, onde nós perdemos o nosso poder de compra, o nosso poder aquisitivo. Então, se nós estamos passando dias difíceis, o trabalhador também está passando um dia difícil. Então, eu considero hoje o momento do sindicato um dos piores momentos na sociedade brasileira. Nós temos luz no fim do túnel? Temos. O processo de discussão da taxa da contribuição social passou a ser discutido no STF. O TST agora abriu um leque para discutir a forma de parametrizar a questão de como se dará o processo de aceitação ou de rejeição desse processo. Nós defendemos que esse processo de aceitação seja feito na Assembleia, porque é a Assembleia que discute o acordo coletivo na sua totalidade e é lá na pauta de proposta do acordo coletivo que está lá a contribuição. Se ele aceita as cláusulas que estão no acordo, obviamente, claramente, ele também vai ter que aceitar a forma de contribuir para que esse acordo chegue até ele. Então, assim, eu vejo momentos que nós vamos avançar no Brasil, não será agora, está se reiniciando esse processo agora. Então, assim, eu espero realmente que a gente possa melhorar a nível nacional. Não quer dizer que o Sindicato Nacional dos Aeroportuários esteja passando um processo mais difícil que os outros sindicatos. Não é isso. O Sindicato Nacional dos Aeroportuários sempre teve uma expertise na mesa, sempre teve uma expertise ali pela área financeira do sindicato, pelo jurídico, pelas demais diretorias, no sentido de fugir desse processo de crise sendo inovador. Né? O Sindicato Nacional dos Aeroportuários discute o setor aéreo, participa do processo de sugestões junto ao governo. O que falta para o governo é dizer o seguinte: existe um Sindicato Nacional dos Aeroportuários que entende do setor aéreo, que entende aonde deve ser colocado um aeroporto a nível nacional, que entende que um processo de licitação tem que ser relicitado, porque aquele aeroporto tem que voltar a ser estatal ou tem que continuar a ser privado. Esse sindicato, ele é inovador nesse processo de discussão. Então, assim, eu, antes de tudo, de acreditar que nós teremos dias melhores, eu acredito que cada vez mais o Sindicato Nacional dos Aeroportuários será inovador e até como exemplo para o movimento de sindicatos cotistas, no qual nós somos vinculados, e para as outras federações, que nós iremos buscar alternativas. E a alternativa passa por esse processo de conscientização da classe trabalhadora. Você tem que se filiar à sua entidade sindical. É através dela que você vai melhorar de vida. Você não negocia com o patrão de forma isolada. Você negocia de forma coletiva. Então, inicialmente, eu acredito que é esse panorama, Carolina. Bom, é isso, Célio. Eu acho que a fala do Célio trouxe para a gente, Tavares, essa visão de que o sindicato realmente está na vanguarda, né? Eu, particularmente, tenho acompanhado essa batalha do sindicato e essa conscientização da classe, enxergar que o sindicato hoje olha para a necessidade de incluir esses diversos grupos, né, que a gente tem. Eu acho que é isso, quando a gente fala, a gente está olhando para isso, que a pessoa, o trabalhador de forma individual não consegue ter essa visão de economia, né, essa visão do impacto dessa transformação no mercado de trabalho e o que afeta, né. Então isso eu percebo até
colaborando com o jurídico que tem reflexos nos acordos coletivos, né? Que o trabalhador muitas vezes acha, já existe a CLT, o Poder Judiciário não é sindicato e vice-versa, né? O sindicato ele tem um recorte para aquela categoria específica, ele vai além a negociação, vai além das normas trabalhistas, né? Então, acho que essa é a ideia que é um desafio, né? Que acho que está na mão de vocês têm enxergado isso, de mostrar para o trabalhador que sozinho, sem a contribuição, não é possível. Ele pode perder o emprego dele a qualquer momento em razão até da obsolescência, né? Que a gente tem visto até a questão das tecnologias, que tem impactado, pode impactar até na extinção de cargos, né? O sindicato até tem olhado para isso nas negociações. Olha só a que nível ele chega para proteger e melhorar a vida do trabalhador, né? Acho que isso é importante e saber que isso realmente faz urgente, necessário o apoio do trabalhador nessa caminhada, né? Que ele se envolva nisso. E, Tavares, eu acho que você aí, enquanto líder dessa diretoria diversa, né? Que tem um pensamento democrático, queria parabenizá-los pelo empenho nesse trabalho duro, não fácil, como um dos seus diretores, o Célio, disse. E passar a palavra para você deixar sua mensagem final pro aeroportuário e a aeroportuária que está lá te ouvindo. Sim, Carol. É muito importante, eu queria deixar aqui uma frase, um pensamento, de que ninguém consegue avançar sozinho. Eu, quando assumi essa missão, que é uma missão difícil, de estar à frente da presidência desse sindicato, que é um grande sindicato, que tem muita gente boa, tem gente que se propõe a lutar realmente e se propõe a defender o trabalhador que está lá nas pistas, no chão não o chão de fábrica, mas no chão de aeroporto, né? No nosso caso. E assim, além de democrático, eu acredito muito, que já disse isso em outras oportunidades, que eu entendo o sindicato como um instrumento de mudança social, de inclusão social, né? Nós não temos assim um pensamento fechado. Lógico que a nossa luta maior, sim, por melhoria de condições de trabalho, por melhoria da remuneração, por uma série de coisas, mas o sindicato também ele foca muito nessa questão de ser um organismo de mudança social, né? A gente precisa mudar a sociedade como um todo, e o trabalhador está inserido nessa mudança, né? Então, assim, a luta, o desafio, voltando à primeira pergunta inicial, o desafio é muito grande, sim, mas eu acho que a gente tem tudo para vencer esse desafio e essa luta e sair com êxito lá na frente. E uma oportunidade, né, Tavares, de colaborar com a sociedade. Acho que eu vejo muito isso na sua diretoria, que vocês estão aproveitando cada minuto, cada negociação para ajudar aquela categoria enquanto estiverem ali naquela direção. Mais uma vez, obrigada, Vitor. Obrigado, doutora. Até a próxima, né? E o sindicato continua aí, de mão dada com o trabalhador, com os nossos pais, a nossa diretoria, para chegar lá na frente, vencedor nessa luta aí, que não é fácil, mas a gente não vai desistir, certo? É isso. Gente, mais uma vez, obrigada. Parabéns ao sindicato, vida longa ao podcast e um grande abraço.